Então, pessoal, resolvendo as questões da lista da quarentena, tá? Então, vamos lá. Primeira questão, então nós temos lá um aquecedor de 8 kW, tá? Então, nós temos aqui um aquecedor com uma potência nominal de 8 kW. E o que é perguntado? A tensão nominal dele é de 220 volts, tá? Então, isso aqui é a tensão nominal. O que significa ainda a tensão nominal? Significa que quando eu colocar 220 volts, eu vou dissipar essa potência de 8.000 watts nesse aquecedor. Tá? Então, essa é a potência com que ele foi projetado para trabalhar. Pode trabalhar com menos, se tiver menos tensão, mas provavelmente se trabalhar com uma potência muito maior que essa, pode ser que eu danifique essa resistência. Ok? Então, ele é alimentado através de uma fonte de 220 volts. Então, aqui nós temos uma fonte de alimentação de 220 volts. E ele é alimentado através de um cabo, pessoal, que está a distância entre a fonte e o aquecedor é de 90 metros, tá? 90 metros de distância. Ou seja, se a minha fonte está a 90 metros de distância da carga, significa que esse fio, pessoal, ele tem que ir até a carga e voltar até a carga, tá? Porque assim, a corrente sempre sai da fonte e volta, retorna para a mesma fonte, ok? Então, esse fio, pessoal, ele é um fio real, então ele vai ter uma resistência associada a esse fio, porque ele é um fio de cobre, nessa distância ele vai ter uma determinada área, então ele vai ter uma resistência, tá? Então ele teria uma resistência do fio de ida e do fio de volta, por isso que no exercício eu falo, considere a resistência do cabo de ida e volta, tá? Então significa que a distância total que a minha corrente vai percorrer vai ser o dobro dessa distância de 90 metros, tá? Então, eu teria uma resistência no fio de ida e no fio de volta. Só que o que eu vou fazer aqui? Eu vou desenhar toda a resistência do fio de ida e volta somente aqui, ó, tá? Então, essa aqui é a resistência do fio, tá? Do fio de ida e de volta, tá? Então, seria o total, o dobro dessa distância aqui, seria 180 metros, tá? Então, eu quero fazer o seguinte, eu quero dimensionar a área desse fio de forma que 96% da tensão da fonte vai chegar na carga. Tá? Por que 96% e não 100%? Porque para ter 100% da tensão aqui na carga, pessoal, a resistência do fio teria que ser zero. Tá? E na prática a gente não consegue isso. Então sempre vai chegar na carga menos tensão do que tem na fonte. Tá? Então qual é a tensão? Eu quero saber, essa tensão aqui, pessoal, eu quero dimensionar ela de forma que a tensão na carga, VC, vai ser 96%. Tá? 96% de 220. Ou seja, o que é 96%? É 0,96, né? É 96 dividido por 100. Então, 96 vezes 220. Ok? Então, vamos lá. 220 vezes 0,96. Tá? 211,2. Tá? Então, aqui nós teremos 211,2 volts de tensão na carga. Essa é a tensão total, ou depois de a gente colocar um fio real ali, vai ter essa tensão de 211,2 volts na carga, tá? Então, se eu tenho essa tensão aqui na carga, pessoal, o que eu posso fazer agora? O que eu preciso, na verdade, né? Eu quero projetar esse fio. Então, para saber as informações aqui, ó, eu vou usar a equação utilizada para dimensionar um fio, é essa aqui, ó. É a resistência do fio vezes sua resistividade vezes o comprimento sobre a área, tá? Então, para saber isso, pessoal, a distância nós já temos. O material nós já temos que é cobre, queremos calcular a área. Tá? Para isso, nós precisamos saber a resistência. Tá? Não sabemos a resistência. O que a gente pode fazer? Esse circuito aqui, pessoal, é um circuito série. Tá? Então, é um circuito série. Então, nós podemos fazer o seguinte. Nós podemos calcular a resistência equivalente série desse cara. E daí calcular a corrente. Tá? E daí, sabendo a tensão em cima desse fio aqui, pessoal, nós podemos, através da corrente e dessa tensão que a gente sabe em cima desse fio aqui, a gente pode calcular a resistência, tá? Por quê? Porque a resistência do fio, pessoal, ela pode ser calculada assim também, né? Vamos colocar a resistência do fio, ela pode ser calculada através da tensão que eu tenho em cima do fio, tá? Sobre a corrente, tá? Onde a corrente é a corrente total. Então, através da tensão do fio vezes dividido pela corrente do fio, nós podemos achar a resistência. Então, colocando a resistência aqui, nós calculamos a área. Tá? Então, para saber qual é a tensão e a corrente, o que nós podemos fazer? Então, aqui, pessoal, 96% da tensão chegou aqui. Ó.
tá? Chegou na carga. Tá? Então significa o quê? Que saiu 100% e 96% chegaram na carga. Então, quantos porcentos ficaram no fio? Tá? Então, ficaram os 4% faltantes. Então, a tensão do fio, ela é os 4% que falta para fechar os 100%. Tá? Vezes 220. Tá? Então, isso aqui é 0,04 vezes 220. Tá? Isso aqui vai dar, então, uma tensão de 8,8 volts. Tá? Então, 0,04 vezes 220. Então, aqui nós teremos 8,8 volts. Né? Lembrando, porque a soma, a tensão total é a tensão da carga mais a tensão do fio. Tá? Então, se aqui tem 96%, aqui tem que ter os outros 4%. Tá? Somando esses dois caras aqui, a gente volta no nosso 220. Ok? Então, a tensão do fio nós já temos. Tá? Falta a corrente. Tá? Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos fazer um circuito de série desses dois caras aqui. Ó, tá? Só que a gente não tem a resistência também, tá? Então não é possível fazer a resistência equivalente. Só que a gente pode fazer, a gente tem essa tensão aqui, ó, tá? E a gente tem essa resistência. Então, dividindo essa tensão por essa resistência, nós podemos achar essa corrente que desce aqui, ó, que é a mesma corrente daquele fio lá, tá? Então, para fazer isso, nós temos que saber a resistência desse fio, tá? Então, através dessa equação aqui, ó, que nós já vimos, né, que é potência igual a V ao quadrado sobre R, nós podemos isolar a resistência aqui, ó. Então vai ficar a resistência V ao quadrado sobre P, tá? Então aqui nós queremos a resistência da carga, tá? Que é a resistência nominal, vamos colocar assim. Então é a tensão nominal sobre a potência nominal. Então essa resistência, pessoal, quando eu coloco 220 volts em cima dela, com uma potência de 8.000, ela me dá a minha resistência da carga, 6,05. Tá? Então essa aqui, pessoal, é a resistência da carga. Tá? Então, se aqui tem 6,05 e tem essa tensão aqui, ó, nós podemos calcular a corrente. Então, a corrente total é o quê? Ela é a tensão da carga sobre a resistência da carga. Então, quanto que é a tensão da carga? 211,2 sobre 6,05. Tá? Então, 211,2 dividido por 6,05. Tá? Então vai dar uma resistência de 34,909, né? O que nós estamos calculando? Corrente, né? Então aqui é amperes, né? Então temos a corrente, pessoal. Então temos a tensão em cima do fio e temos a corrente do fio. Tá? Então vamos colocar aqui 8,8 sobre 34,909. Tá? Então, 8,8 dividido por 34,909. Tá? Então, a resistência do fio é de 0,25. Lembrando que como é um número menor do que 1, né, pessoal? O que nós podemos colocar? Podemos colocar a vírgula aqui, 3 casas depois da vírgula. Então, teríamos que usar até essa casa aqui. Ó. Como esse número depois é maior que 5, vai arredondar para 1 aqui. Então, vai ficar 0,02521. 21 ohms. Tá? Então, essa é a resistência do fio. Tá? Então, se nós temos essa resistência do fio aqui, ó, temos o comprimento. Tá? Temos o comprimento e o tipo do fio, né, a resistividade. Tá? Então, nós podemos calcular a área. Então, daqui, isolando, a área ela é a resistividade vezes o comprimento sobre a resistência do fio. Tá? Então, vamos fazer aqui. Então, é resistividade vezes o comprimento sobre a resistência do fio. Então, a resistividade do cobre é 0,0172. É ohm vezes... qual unidade mesmo? Ohm vezes milímetro ao quadrado por metro, vezes a distância de ida e volta, né, pessoal? Então, é 2 vezes 90 metros sobre a resistência do fio, que é 0,2521 ohms. Tá? Então, eu vou cortar esse ohm com esse ohm, esse metro com esse metro, sobrou milímetro ao quadrado. Tá? Então, nossa unidade lá é milímetro ao quadrado, 0,172 vezes 2 vezes 90 dividido por 0,2521.
tá? Então, a nossa área, pessoal, é de 12,281 milímetros quadrados. Então, essa, pessoal, é a área do fio que a gente precisa para que a resistência seja essa aqui, para que dê uma queda de tensão de 8 volts em cima do fio, tá? Então, a área do fio nós já encontramos. O que mais que é pedido? A resistência do fio já pedimos, já encontramos. Essa aqui é a letra A, essa aqui é a letra B. Falta a letra C, que é a potência do fio, tá? Potência no fio. Então, aqui, pessoal, nós temos essa resistência do fio e temos também quanto de corrente está passando no fio, que é essa corrente aqui. Então, nós podemos fazer por essa equação aqui, a resistência do fio vezes a corrente ao quadrado. Eu acho que é a fórmula mais fácil de fazer. Ou pega essa tensão aqui e multiplica por essa corrente, porque tem 8,8 volts em cima da resistência do fio e está passando essa corrente. Então, podemos fazer por qualquer uma delas, tá? Essa aqui eu acho mais fácil. Então, 0,251 vezes 39,909 ao quadrado. Tá? Aqui, pessoal, eu tinha errado o cálculo porque eu tinha colocado um 9 aqui, mas é um 4. Tá? Então, aqui é 0,2521 vezes 34 que eu tinha achado aqui, 34,909 ao quadrado, né? Então, aqui vai dar uma potência do fio de 307,219, tá? Watts. Tá? Então, quer dizer que a gente queria entregar 8.000 lá, se fosse 100% da tensão, se esse fio fosse ideal. Só que a gente não consegue, então a gente vai entregar menos de 8.000 e na carga, desculpa, no fio vai ficar 307, tá? Quantos watts será que ficam na carga, pessoal? Vamos calcular rapidinho aqui, potência na carga. Então, vou pegar a resistência da carga, resistência nominal, né? Rn vezes a corrente ao quadrado, tá? Potência na carga. Então, é a mesma... A resistência da carga é essa aqui, 6,05. 6,05 vezes essa corrente aqui, 39,909 ao quadrado. Tá? Então, na carga, pessoal, nós temos 7.372,762. Arredondando. Tá? Então, na carga, pessoal, nós não vamos conseguir entregar os 8.000 watts. Por quê? Porque parte desta potência ficou no fio. Tá? E, além disso, como a resistência aumentou, se fosse um caso ideal, nós teríamos 6,05 ohms. Só que o nosso fio, pessoal, ele tem uma resistência. Então, como aumentou a resistência total do circuito, aumentou em 0,25, a corrente total diminuiu. Diminuindo a corrente, vai diminuir a potência. Tá? E a soma dessas duas potências aqui não vai dar os 8.000, porque a resistência total é maior. Então, a corrente vai ser menor do que a corrente se a gente tivesse somente essa resistência aqui. Tá? Então, 307 watts acabaram ficando no cabo e apenas 7.372 foram entregues à carga. Tá? Isso é o mundo real, é assim. Questão 3, pessoal. Eu vou fazer a questão 2 na sequência depois, porque tem que posicionar os amperímetros e voltímetros na questão 4, né, que é a próxima. Então, vamos fazer a questão 3 primeiro. Então, nessa questão aqui, calcula a tensão, corrente e potência em todos os elementos e preencha a tabela ao lado. Tá? Então, vamos lá. O que nós temos que fazer nessa questão? Nós temos um circuito contendo mais do que um resistor. Então, nós temos que fazer uma associação série paralelo desse circuito e tentar reduzir ele até apenas um resistor, para daí a gente conseguir resolver e depois calcular as tensões e correntes nos outros elementos. Tá? Então, o que nós podemos fazer aqui? Eu gosto, pessoal, quando estou resolvendo, marcar todas as polaridades nos elementos. Então, aqui a gente teria a corrente saindo da fonte, ela vai chegar nesse resistor aqui, vai produzir um mais aqui, ó, tá? Aqui vai ser a tensão VR1, pessoal, que nós vamos ter que descobrir aqui, ó, que é essa tensão aqui, ó, VR1. Daí essa corrente vai chegar nesse nó aqui, ó, e vai se dividir. Parte vai para cá, parte vai para cá. Essa corrente que vai passar aqui, ó, vai produzir a tensão VR2. E vai descer aqui e vai produzir a tensão VR3. Ok? Então, olha aqui, essa tensão positiva está ligada através do fio nesse positivo e esse negativo está lá. Ó. Então, aqui, pessoal, nós temos um equivalente, um paralelo, né? Paralelo. E depois que a gente fazer o equivalente desses dois, que vai ser o resistor 2, 3, essa resistência equivalente vai ficar em série com o resistor R1.
tá? Então, vou redesenhar esse circuito aqui, ó, tá? Vai ficar assim, ó. Aconselho que todos vocês refaçam esse desenho, pessoal, não é difícil, tem muitos que não fazem, tá? Então, peço que sempre que possível façam, tá? Então, aqui é R1, que é resistência 2, 3, tá? Depois, a gente vai ver que esse circuito aqui, o pessoal vai formar um circuito série, tá? Circuito série. E depois, sim, vai virar o circuito equivalente final, tá? Formado por apenas um resistor, que é o resistor equivalente, que inclusive é pedido. E precisa calcular para resolver o resto das questões, tá? Então, pessoal, o que nós temos que fazer? Aqui nós temos que fazer o paralelo desses dois, tá? Eu vou fazer aqui embaixo para otimizar o espaço. Então, aqui vamos fazer o equivalente, que é o resistor 2, 3, né? 2, 3, então, como é o produto dos dois, pessoal, desculpa, como é o paralelo dos dois, a gente vai fazer pelo produto dividido pela soma. Então, R2 vezes R3 dividido por R2 mais R3, tá? Então, o paralelo de 10 com 15. Então, 10 vezes 15 dividido por 10 mais 15. Tá? Então, aqui vai dar um paralelo que vai dar 6, né? 6 ohms. Tá? Então, esse cara aqui, ó, 6 ohms. E aqui continua sendo nos nossos 8. Tá? Então, agora aqui a gente tem um série de 8 com 6. Então, aqui o resistor equivalente, pessoal, ele é o R1 mais o R23. Tá? Então, o R1 é 8 mais 6, que vai dar um resistor de 8 mais 6, um resistor de 14, né? 14 ohms, tá? Beleza, então nós temos o resistor equivalente, já podemos preencher aqui a parte da tabela, tá? Então agora que a gente achou esse equivalente aqui, ó, nós podemos fazer o quê? Podemos calcular a corrente total, que é essa corrente aqui, ó, tá? Então, aqui nós não sabemos calcular a corrente total, mas nesse circuito aqui nós sabemos, tá? Então, nós podemos pegar e calcular a corrente total, que é a tensão total sobre a resistência equivalente. Então, a tensão total, pessoal, é 35 volts sobre a resistência equivalente que é 14, tá? Então, é 35 dividido por 14. 35 dividido por 14. Tá? Então, vai dar uma resistência equivalente de 2,5. 2,5 amperes. Beleza? Então, quando a gente chega na corrente total, a gente tem que se perguntar, essa corrente está passando em algum resistor? Então, tem que olhar nesse circuito aqui, ou aqui está passando 2,5, né? 2,5 amperes. E aqui, ó, que é o mesmo, esse ponto aqui, pessoal, o mesmo ponto aqui, que é o mesmo ponto aqui. Tá? Então, se a gente olhar nesses circuitos aqui, ó, tá passando a corrente em algum desses resistores? Sim, está passando nesse resistor aqui, ó, tá? Porque a corrente saiu da fonte, essa corrente que a gente calcula, pessoal, é a corrente da fonte, tá? Então, ela está saindo e passando nesse resistor aqui, ó, no R1. Então, o IR1 é a mesma corrente I, que é 2,5. Tá? Podemos já colocar aqui, corrente do IR1, 2,5. E da fonte também, 2,5. Tá? Se a gente já tem a corrente do R1, a gente pode calcular a sua tensão. Então, o VR1 é R1 vezes a corrente. Quanto que é o R1? 8. Então, 8 vezes 2,5. Tá? Então, isso aqui vai dar 8 vezes 2,5, 20. Então, temos 20 volts em cima do resistor 1. Já podemos colocar aqui, ó, 20. Tá? Então, aqui, ó, pessoal, essa corrente de 2,5, a gente tem que agora olhar nos outros circuitos equivalentes. Por isso que se vocês não fazem esse circuito equivalente aqui, fica difícil de resolver. Então, olhem aqui, ó. Aqui tá vindo 2,5 amperes. 2,5 amperes. Vai chegar nessa resistência aqui e vai produzir uma tensão aqui, ó. Essa tensão em cima desse resistor, pessoal, é a tensão nesse ponto aqui, ó, em relação a um terra aqui. Tá? Essa tensão aqui, ó, é a mesma tensão aqui. Então, se a gente fizer a corrente total vezes o resistor equivalente do 2, 3, vai dar a tensão em cima do 2 e do 3. Tá? Então, o VR2 é igual ao do VR3, né? Porque eles estão em paralelo, que é a mesma tensão do VR23. Tá? Então, vou pegar o R23 vezes a corrente. Tá? Então, isso aqui vai dar... quanto que é o R23? É 6, né? Vezes 2,5. Tá? Então, vai dar 15 volts. Tá? Então, tensão do 2, V2 é 15. E aqui é 15 também. Tá? Então, se agora a gente tem a tensão em cima desse cara aqui e a tensão em cima desse cara aqui, a gente pode calcular a corrente. Tá? Então, IR2 é o que? É o VR2 sobre o R2. Tá? Então, o VR2 é
15 sobre o R2, que é 15, né? Então, isso aqui tem 1 ampere descendo no R2. E R3 é o VR3 sobre o R3. Então, é 15, né? Porque nós já sabemos a tensão, sobre 10. Então, aqui tem 1 ampere e meio. 1 ampere e meio. Então, R2 é 1 ampere e R3 é 1 ampere e meio. Aqui, pessoal, podemos fazer pelo divisor de corrente, né? Então, R1 é a corrente... desculpa, é R2, né? E R2 é a corrente nesse resistor aqui. Então, a gente pega a corrente que está vindo de lá, está vindo 2 amperes e meio, e multiplica por esse e divide pela soma, né? Então, é a corrente vezes o IR2, IR3 sobre R2 mais R3. Tá? Então, a gente quer a corrente do 2, tem que multiplicar pelo 3. Tá? Por quê? Porque se eu aumentar o R3, vai mais corrente para aquele. Tá? Então, se eu o que é multiplicar aqui? Se eu multiplicar esse número aqui, quer dizer que aquele aumenta, né? Porque eles estão na mesma linha, né? Então, se esse cara aqui aumentar, aquele cara aumenta. Então, se o R3 aumentar, quer dizer que ele vai... Aumentou a dificuldade de corrente para esse ramo, vai mais corrente para aquele. Tá? Então, a corrente é 2,5 vezes o R3, que é 10, sobre 10 mais 15. Tá? 10 mais 15, pessoal, é 25. Então, é 2,5 dividido por 25, isso que dá... vai dar 0,1, né? Vezes 10 vai dar 1 ampere. Aqui R3, corrente, vezes o R2 agora, né? Sobre R2 mais R3. Então, aqui é 2,5 vezes o R2, que é 15, sobre 10 mais 15. Tá? Isso aqui dá 1 ampere e meio também. Tá? Então, as duas formas de fazer a mesma coisa. Tá? E agora as potências, pessoal. Então, vamos calcular a potência do R1. Tá? Então, a potência do R1, pessoal, é a potência aqui, ó, né? Então, nós podemos pegar o quê? Podemos pegar a corrente que está passando por ele. Do R1 é só multiplicar esses dois caras aqui, né? Então, vai ser o VR1 vezes o IR1. Tá? Então, é 20 vezes 2,5. Tá? Isso aqui vai dar 40 mais 10, né? 50 watts. Potência no R2. Seu VR2 vezes o IR2. Quanto que é o VR2? É 15 vezes a sua corrente, que é 1 ampere. Então, isso aqui vai dar 15 watts. E a potência no R3 vai ser VR3 vezes o IR3. Então, o VR3 é 15 também, vezes, agora, 1 ampere e meio, né? 1 ampere e meio. Então, isso aqui vai dar 15 mais 7,5, né? 15 vezes 1,5 vai dar 22,5, né? Watts, tá? Então, isso aqui é 50, aqui é 15, 22,5 watts. E a fonte, pessoal, potência na fonte, vai ser o que? A tensão total, né? Essa tensão total vezes a corrente que está passando nela. Então, a fonte é 35 vezes 2,5, que é a corrente que a gente calculou aqui, né? 2,5. Então, é 35 vezes 2,5. Tá? Então, deu 87,5. Tá? Então, pessoal, mostrar que... E além disso, eu peço de mostrar que a soma das potências dos resistores é igual à potência da fonte. Tá? Então, 87,5 watts. Ou seja, se nós somarmos a potência do R1 mais a potência do R2 mais a potência do R3, então vamos somar aqui 50 mais 15, 50 mais 15 mais 22,5, né? Então, beleza, né? 87,5 watts. Então, a potência dos resistores, pessoal, é igual à potência da fonte. Tá? Por quê? Porque toda a potência, pessoal, que está vindo dissipada nos resistores teve que vir da fonte. Então, se a gente somar a potência individual de cada uma das resistências, pessoal, tem que dar a potência da fonte. Tá? Então, é uma maneira de verificar se a gente fez corretamente o exercício. Na questão 2, pedia assim, na questão 4, a seguir, posicione os instrumentos de forma a obter uma medida com um valor positivo. Tá? Então, adicionar um voltímetro para realizar a medição da tensão sobre o resistor R3. Tá?
Então, o que era o objetivo, pessoal? Nós teríamos que medir a tensão sobre esse resistor 3, tá? E essa medida ela tem que ser uma medida positiva, ok? Então, o que nós temos que fazer? Temos que colocar o sentido das correntes aqui, ó. Então, aqui vai sair uma corrente do positivo da fonte, né? Vai chegar aqui e vai produzir um positivo nesse resistor. Vai chegar aqui e vai se dividir, né? Parte da corrente vai descer, né? Vai descer para cá. Parte da corrente vai ir para lá, vai produzir um mais aqui, menos aqui. Essa corrente aqui, pessoal, ela vai descer, vai chegar nesse ponto aqui e vai se dividir, ó. Parte dessa corrente vai para lá, parte vai para lá. Então, vai produzir um mais e um menos, e um mais e um menos, tá? Por que a corrente não desse resistor que desce aqui, ó, não vai para lá, pessoal? Porque quando a corrente chega nesse ponto aqui, ó, ela tem que escolher se ela vai para lá ou por baixo. Se ela for por aqui, ela tem uma resistência de 30 e depois tem que passar ainda por esse resistor para chegar no negativo da fonte. Só que essa corrente que desce, para ela é muito mais fácil ela fazer esse caminho aqui, ó, que é um curto-circuito, né? Um caminho mais baixo, mais rápido, né? Não tem nenhuma dificuldade para essa corrente que está passando pelo R2 de passar por baixo aqui, tá? Então, essa corrente do R2 ela vai passar reto aqui, ó, e essa corrente aqui, ó, quando ela chega, ela vai pegar e vai fazer esse caminho aqui e vai voltar para a fonte, tá? Beleza, então como é que eu faço para medir a tensão do R3? Então, tem que posicionar um voltímetro, pessoal, aqui, ó, tá? Sobre esse cara aqui, ó, tá? Então, ali vai ficar o voltímetro ligado em paralelo com o resistor R3, para que ele dê uma medida positiva, o positivo do voltímetro, que pode ser um pontinho, ou pode ser um maisinho aqui. Acho que eu coloquei um mais no material, se não me engano. Então, se eu colocar um positivo aqui, tem que ficar ligado no positivo do R3, para ele dar uma medida positiva. Se o mais estivesse embaixo, ele daria uma medida negativa. Tá? Depois, posicionar o amperímetro para realizar a medição da corrente sobre o resistor R1. Tá? Então, aqui, ó, pessoal, essa corrente que está saindo da fonte também passa pelo R1. Então, tem que medir a corrente dele. Onde é que eu coloco esse amperímetro? Tá? Eu posso colocar ele aqui, ó, por exemplo. Tá? Pode desenhar em cima, assim eu vou entender que ele está ligado em série. Tá? Então, vou colocar um pontinho aqui para indicar um maisinho aqui, né? Para indicar que a corrente vai vir da esquerda para a direita e vai entrar nesse amperímetro. Tá? Eu já vi alguns colocam um xizinho assim, ó, tá? Daí coloca assim, ó, um azinho ali, ó, e daí vai por aqui, ó, tá? Então essa é uma maneira. Eu cortei o fio aqui, interrompi a seção do fio e agora toda a corrente vai passar por dentro do amperímetro. Então esse amperímetro vai medir agora para mim a corrente do R3, tá? Beleza, agora vamos resolver esse circuito, tá, pessoal? Então, para resolver esse circuito, nós temos que fazer como nós já fazemos. Fazer uma associação série paralelo aí e completar aquela tabelinha lá, que é das tensões e correntes e a potência em cima de todos os elementos, tá? Então, muitos ficaram em dificuldade em identificar nesse circuito aqui onde está, qual parte do circuito está em série e qual parte está em paralelo. Então, para melhorar isso, pessoal, o interessante é a gente redesenhar esse circuito, tá? Então, vou fazer o seguinte. Aqui, ó, eu vou deixar esse resistor R1 no mesmo lugar. E aqui, ó, pessoal, o que vai acontecer? Esse resistor, ó, a corrente vai descer por ele, então eu vou colocar ele aqui, ó, tá? E esse positivo está ligado nesse positivo aqui, ó. E esse negativo, pessoal, olha aqui, ó, através desse fio está ligado nesse negativo. Então quer dizer que o resistor R4 e o R5 estão em paralelo, tá? Então eu posso redesenhar eles assim, ó, tá? Assim e assim. E daí aqui eles vão se juntar de novo e vão voltar para a fonte. Aqui a fonte é de 100, que vai ligar lá, tá? E aqui, pessoal, esse R2 ele está ligado nesse ponto aqui, ó, depois do R1. Então o R1 está aqui, aqui está o resistor R3, e nesse ponto aqui ó, nós temos o resistor R2, tá? Então o R2 está aqui, ó. R2. Então o R2 está ligado depois do R1 e assim, né? E esse negativo está ligado no negativo da fonte. Negativo da fonte. E aqui ficou o resistor R4 e aqui ficou o resistor R5. Tá? Então é assim que fica o nosso circuito. Então o que nós podemos fazer aqui para a gente analisar esse circuito? Então aqui vocês viram que esses dois resistores aqui ó, estão em paralelo. Tá? Então nós podemos fazer o paralelo desses dois caras aqui. Ó. Depois nós vamos... Aqui, paralelo, né? Paralelo. Depois a gente faz um série com esse cara aqui. Um série... Né? Porque a corrente que passa pelo R3 vai passar pelo paralelo desses dois.
E depois, essa tensão que está em cima desse equivalente desses 3 resistores vai estar em paralelo com esse R2, tá? Depois a gente faz um paralelo aqui. Ok? Então vamos redesenhar esse circuito várias vezes. Então aqui nós temos o resistor R1, vamos deixar aqui. Então aqui eu vou fazer o paralelo desses dois. Eu vou ter que desenhar menor aqui, pessoal, para ter espaço. Então aqui vai ficar o resistor 4, 5. Aqui vai ficar o R3. E aqui vai ficar o R2. R2 aqui e o R1 aqui. E aqui continua a fonte de 100 volts, tá? Agora eu vou fazer o série desses dois caras aqui, né? Vou fazer o série desses dois caras aqui. R1. Aqui vai ficar o resistor 3, 4 e 5. E aqui vai ficar o R2. R1, R1. E aqui a fonte de 100. Tá? Agora, pessoal, vou fazer um paralelo desses dois caras aqui. Tá? Vou fazer aqui em cima. Opa. Então aqui vai ficar a fonte, resistor R1. Aqui vai ficar o resistor resistor 2, 3, 4, 5. E daí, depois, por último, pessoal, a gente vai fazer um série aqui, né? Um série. E vai ficar o resistor equivalente final que a gente está procurando. Então, aqui a fonte é 100 volts. Aqui o resistor. Para não chamar de 1, 2, 3, 4, 5, vou chamar só de REC, tá? Ok, pessoal? Então, vamos lá. Vamos começar. Lá do início, de novo. Aqui, qual o equivalente que a gente vai fazer primeiro? Tá? Tem que ser sempre de dentro para fora, né, do circuito. Então, aqui nós temos, primeiro, vai ter que ser feito o paralelo desses dois resistores aqui, que vai ser o resistor 4, 5, tá? Então, é o paralelo. Então, é R4 vezes o R5 sobre R4 mais R5, tá? Quanto que é o 4, 5? É 20 e 30, né? Então, é 20 vezes 30 sobre 20 mais 30. Então, isso aqui vai dar 600 dividido por 50. Isso aqui vai dar 12, se não me engano. 20 vezes 30 dividido por 20 mais 30. Tá? Então, isso aqui vai dar 12 ohms. Que vai ser esse cara aqui, ó, né? 12. Depois, nós vamos ter que fazer o série com o R3. Tá? Então, vai formar o resistor R... Vou fazer aqui, ó. R345, né? 345 é o série com o R3. Quanto que é o R3? É 8, né? Então, é o R3 mais o R45. Então, é 8 mais 12, vai dar 20 ohms, tá? Então, esse série aqui, ó, total, pessoal, é 20 ohms, tá? Que vai formar um paralelo com esse R2 aqui, ó, tá? Vai formar um paralelo com esse cara ali, que vai dar o resistor R 2, 3, 4, 5. Então, é o resistor R345 vezes o R2 sobre R345 mais o R2. Tá? Só que aqui é 20 em paralelo com 20, né? Então, o paralelo desses dois, pessoal, como são dois resistores iguais, vai dar metade, né? Então, já vou colocar direto aqui, ó, 10 ohms, tá? Beleza? Então, aqui deu 10 ohms, que é o resistor 2, 3, 4, 5, em série com aquele último resistor lá de 15, tá? Então, o R equivalente é o R1 mais o resistor 2, 3, 4, 5. Então, o resistor 1 é 15, mais 10, que vai dar 25 ohms. Beleza? Então, esse aqui, pessoal, é o resistor equivalente final. Tá? O que nós temos que fazer agora? Calcular a corrente total. Sempre assim, chegou na resistência equivalente final, calcula a corrente total. Então, a corrente total é tensão sobre
o resistor equivalente. Nossa tensão é 100 sobre 25. Tá? Então, a corrente total, pessoal, é 4 amperes. Tá? Essa é a corrente total que está saindo da fonte. Lá dessa fonte de 100 aqui, ela está saindo 4 amperes. Tá? Então, aqui, pessoal, podemos já colocar aqui, ó, I fonte, 4 amperes, tensão da fonte, já temos, né? É 100 volts. E já vou calcular aqui potência da fonte. Tá? Que é a tensão da fonte vezes a corrente da fonte. Então, a potência da fonte, pessoal, é 100 volts vezes 4, que dá 400 watts. Tá? Então, a fonte está entregando 400 watts para todos esses resistores. Agora, nós vamos calcular quanto de corrente vai ir para cada um deles. Tá? Então, essa corrente, pessoal, a gente sempre tem que se perguntar, essa corrente total está saindo da fonte, está passando por algum resistor, tá, individual? Então, nós temos que olhar aqui, ó, no circuito, ó, saiu da fonte, passou por algum resistor? Sim. Então, o resistor R1 está passando 4 amperes. Tá? Então, IR1 é igual à corrente da fonte, que é 4 amperes. Isso aqui, pessoal, é análise, tem que olhar o circuito, tá? Não tem o que fazer. Tensão do R1, pessoal. Então, é o seu R1 vezes o IR1. Quanto que é o R1? 15 vezes 4 amperes. Então, está passando aqui 60, tem 60 volts em cima dele. E depois podemos calcular a potência no R1 já que estamos fazendo tudo na sequência. Vai ser a tensão do R1 vezes a corrente do IR1. Então, a tensão tem 60 volts vezes 4 amperes, tem 424, tem 240 watts em cima do R1, tá? Nunca pode dar um resistor individual maior do que 400. A soma de todos tem que dar 400, tá? Então, já fizemos D1 aqui, ó, desse cara aqui. Agora, podemos calcular... Então, aqui, ó, o que nós podemos fazer? Nós podemos olhar nesse circuito aqui, ó, pessoal. Aqui, ó, tá vindo 4 amperes, tá? 4 amperes. Chegou aqui, ó, vai se dividir. Parte da corrente vai para cada um deles, tá? Ou a gente pode olhar aqui também. Aqui também está vindo 4 amperes. Então, nós podemos pegar esses 4 amperes e multiplicar por essa resistência aqui, ó, que vai dar a tensão entre esses dois pontos, que é a tensão aqui, ó, em cima, entre esses dois pontos aqui, ó, ou aqui, tá? Que vai dar a tensão em cima do resistor 2, ok? Pode ser feito assim. Então, que vai ser a tensão em cima desse resistor aqui, ó, tá? Então, a gente pode ir, na verdade, vai indo, ó, a gente veio daqui para cá, reduzindo o circuito até chegar em um só, depois a gente vai voltando. Então, o próximo, a gente calculou aqui, ó, a corrente total nesse circuito aqui. Agora a gente pode olhar no anterior. Então, aqui está vindo 4 amperes, vezes esse resistor vai dar essa tensão aqui. Então, nós vamos calcular a tensão VR2345, que é a tensão em qual resistor? Que é a tensão aqui, ó, que é a tensão em cima do resistor 2. E também em cima do, eu já vou colocar aqui do R345, que é a tensão do R2. Tá? Então, vai ser quem? Vai ser a resistência do R2345 vezes a corrente total. Tá? Isso aqui vai dar, vou colocar assim, VR2 aqui. Quanto que é o R2345? Nós calculamos aqui, 2345 é 10, né? Tá aqui, ó. 10 vezes a corrente, que é 4. Então, tem 40 volts, pessoal. 40 volts em cima do R2, tá? Nós calculamos essa tensão daqui ou até aqui, ó, que é essa tensão aqui. Então, em cima desse resistor R2 tem 40 volts, tá? Já podemos calcular o IR2 aqui, ó. Vai ser VR2 sobre R2, 40 sobre... Quanto é o R2? 20, né? Então, está vindo 2 amperes para cá. Já vou calcular a potência também. Então, é VR2 vezes IR2. Então, tem 40 volts vezes 2, tem 80 watts, pessoal. Tá? Tem 80 watts nesse resistor aqui, ó. Tem 240 nesse. Ok, calculamos em cima desses, a tensão que tem em cima desse cara aqui, ó,
Eu sei que aqui está vindo 4 amperes, aqui está descendo 2 amperes. Então, aqui vai ter que descer 2 amperes, tá? Vai ter que descer 2 amperes. Pela análise de Kirchhoff que a gente já fez na aula de Kirchhoff, tá, pessoal? Mas a gente, teoricamente, não sabe isso aqui ainda. Então, vamos calcular essa corrente que vai descer aqui, ó, através do quê? Através dessa tensão que nós acabamos de calcular, que tem 40 volts em cima desses dois aqui, ó. 40 volts aqui, que é essa tensão aqui, ó. Se tem 40 volts aqui, ó, e tem 20 ohms aqui, ó, então 40 sobre 20 vai ter que descer uma corrente aqui também, que é a corrente do IR 345, tá? Que é a corrente que desce aqui, ó, pessoal, é a corrente do IR3, tá? Porque o IR3 está em série aqui. Então, essa aqui é a corrente do IR3 também. Então, nós vamos pegar essa tensão aqui do VR345, que é aqui, ó, que é a tensão no VR2, que é 40, tá? Sobre o R345. Tá? Então, isso aqui é 40 sobre... Agora, o total, né? Total desse cara aqui, 20, né? Então, tem 2 amperes descendo aqui. 2 amperes, que é a corrente do IR3. Então, já podemos calcular o VR3. Então, se está descendo aqui, ó, pessoal, a 2 amperes, vai passar 2 amperes nesse resistor aqui, ó, nesse resistor de 3, tá? Então, vai ser R3 vezes o IR3. Quanto é o R3? É 8, né? Vezes o IR3, que é 2, né? Então, tem 16 volts em cima do R3. E a potência do R3 é VR3 vezes IR3. Então, o VR3 é 16 vezes 2 amperes, tem 32 watts. Aqui. Beleza? Então, calculamos a corrente desse cara aqui. Só falta desses dois aqui. Tá? Tá acabando o espaço. Tem que fazer tudo nesse espacinho aqui. Então, vamos calcular a tensão em cima desses dois caras aqui agora. Tá? Se aqui está descendo 2 amperes, pessoal, vai produzir uma tensão em cima desse R45, tá? Então, vamos calcular assim, a tensão do R45 é a mesma tensão do R4, que é a mesma tensão do R5, porque estão em paralelo. Então, é o R45 vezes a corrente que está descendo, que é que é a mesma corrente do R3 aqui, ó, que é a mesma corrente do IR45, né? Porque 45 está em série com R3, tá? Então, isso aqui vai dar VR4, que é igual ao VR5. Quanto que é o R45? É 20, né? É 12, né? Aqui, ó, 12. Vezes a corrente que está descendo, que nós acabamos de calcular aqui, que é 2, né? Então, dá 24 volts. Então, tem 24 volts em cima desse, mais os 16 que tem em cima desse, fecha os 40 volts que a gente tem aqui, tá? Então, já calculamos a corrente do 4 e do 5. Podemos calcular a corrente agora do IR4, pode ser? Então, é VR4 sobre o R4. Isso aqui dá 24 sobre... Quanto que é o R4, pessoal? R4 é 20. Então, vai dar 1.2, né? 24 dividido por 20.2. Tá? Podemos calcular a potência do R4. Então, é a tensão do R4, VR4 vezes IR4. Quanto que é o R4, o VR4 é 24 vezes 1.2. Então, 1.2 vezes 24. Então, tem 28.8. Tá? Fechamos o R4. Agora, o VR5 nós já calculamos, que é 24. O IR5, pessoal, é o VR5 sobre o R5. Então, o VR5 que é o mesmo do VR4, 24, sobre o R5, que o R5 é 30, né? Então, é 24 dividido por 30, dá 0,8. Tá? 0,8 amperes. E a potência, pessoal, do R5 é VR5 vezes IR5. Quanto que é o VR5? É 24 vezes 0,8. Então, dá 19,2.
watts. Ah, acabou o espaço. Se não fosse por isso aqui, daí é bem certinho. Tá? Então, pessoal, vamos calcular as potências, pessoal. Se a soma das potências der os nossos 400 ali, tá tudo certo. Tá? Então, vamos lá. A potência do R1, aqui, ó, 240. Mais potência do R2, 80. Mais potência do R3, 32. Mais potência do R4, 28,8. Mais potência do R5, 19,2. Então, 400 certinho. Então, ao somatório, né? Símbolo de somatório das potências dos resistores é igual à potência da fonte. Tá? Então, você fechou as potências, não precisamos nem calcular as tensões internas e somar as tensões e as correntes para verificar. Se o somatório das potências deu certo, quer dizer que está tudo certo. Beleza.